Desde pequeno eu sempre tive muita crise de tosse, aí no médico sempre tratavam como asma, bronquite, tudo quanto é tipo de coisa relacionada assim à área do pulmão, mas nunca a doença em si. Ninguém conhecia realmente a doença a fundo, até porque não tinha muita informação. A única notícia que a gente teve foi, pode ser que ela chegue aos 15. Para mim aquilo não fazia sentido, não aceitava. Para mim eu não tinha aquilo, não me pertencia. Essa médica foi e falou pra minha mãe. Aí falou que era pra mim correr, pra ela correr comigo, né? Que eu tinha um dia, um mês, um ano de vida, que era uma doença bem grave. Fibrose cística, a primeira vez que eu tive contato foi através de um paciente, que eu ainda estava na residência médica, isso há 45 anos atrás. Eu acompanhei esse paciente, ele veio a falecer, a gente não tinha um diagnóstico dele enquanto ele estava vivo. Foi feita a necrópsia desse paciente e foi constatado o diagnóstico da fibrose cística. E na mesma época veio um pesquisador americano que era um dos coordenadores do trabalho com fibrose cística nos Estados Unidos. Eu fui assistir a palestra e uma das coisas que ele colocou é que a gente fazia pouco diagnóstico, que na verdade não era só uma doença rara, era uma doença que era pouco diagnosticada. A fibrose cística é uma doença genética, rara e sem cura. Também conhecida como doença do beijo salgado ou mucoviscidose, afeta cerca de 1 a cada 100 mil nascidos vivos. A mucoviscidose acomete e degenera órgãos vitais, como o pulmão e o pâncreas. No Brasil, muitos pacientes são diagnosticados com doenças semelhantes e tratados de maneira inadequada. Esse erro causa diminuição da qualidade de vida, podendo levar até mesmo ao óbito. A fibrose cística pode ser diagnosticada através do teste do pezinho, do teste do evaporímetro, teste genético ou pelo teste do suor. Quando eu tinha 9 meses de vida, a minha mãe me deu um beijo na testa e falou: "Nossa, tá muito salgado". E levou para minha pediatra. Ela, por sorte, eu falo que é uma coisa do destino, ela falou assim: "Olha, pode ser mucoviscidose". Na época, né, a gente nem tinha muito conhecimento da doença e falou: "Pode ser mucoviscidose, eu vou encaminhar para o teste do suor". E aí deram vários testes alterados até que foi confirmado a fibrose cística. Os pacientes com fibrose cística têm o suor mais, popularmente falando, salgado, né, hipertônico. Então, eles produzem cristais de sal no corpo. Então, o suor deles é bem... tem muito mais cloreto do que um suor de uma pessoa que não tem fibrose. O teste de suor é um exame considerado padrão ouro. Se manuseado corretamente, não apresenta resultados inconclusivos, diferente dos outros testes de diagnóstico. A ideia do CIPED surgiu com o reitor, que na época era o professor Martins, que foi chefe de departamento, e nós fizemos parte do grupo que iniciou a idealização mesmo do que seria o CIPED, um centro de investigação em pediatria. Nós começamos primeiro com uma assistência, montamos um ambulatório para atendimento desses pacientes e começamos a fazer contato com outros colegas em outras regiões do Brasil e mesmo do estado de São Paulo, e a parte de pesquisa nós começamos a desenvolver nos últimos 20 anos. Eu entrei em 2012 no projeto de pesquisa da Unicamp, mas eu já trabalhava com fibrose cística desde 2010, quando eu vim fazer o aprimoramento aqui no HC. Em 2014, a Unicamp desenvolveu um equipamento com valor acessível para a realização do teste de suor. Há 2 anos foi autorizado um equipamento americano, que é um Macroduct. Só que esse equipamento ainda é bem caro, né, para o diagnóstico, e não são todos os centros, não são todos os serviços que conseguem ter esse equipamento por enquanto. Então, junto com a equipe de engenharia daqui da Unicamp, desenvolveu um equipamento que a gente está deixando nos centros do Brasil, na tentativa de padronizar e validar esse equipamento para poder entregar para o SUS
e ele servir como o apoio, né, o complemento do diagnóstico da partir da triagem neonatal. O teste de suor ele é um exame feito com equipamento elétrico. Esse exame é chamado de ontoforese e nós utilizamos um medicamento que chama pilocarpina. A pilocarpina é um estimulador colinérgico que ele vai abrir a glândula de suor. Então a gente vai colocar 2 eletrodos, né, ligados num aparelho, a bateria. Num eletrodo nós colocamos a pilocarpina e no outro eletrodo nós colocamos uma substância rica em H+, né? Porque nós chamamos de uma substância rica em cátions. Então, com a eletricidade que passa entre os eletrodos, vai fazer com que essa pilocarpina penetre na pele, num local específico, e abra a glândula de suor. E a glândula de suor, então, vai produzir uma quantidade maior de suor naquele local. Nós coletamos esse suor com papel filtro e analisamos os eletrólitos, né, que são os íons. Nós analisamos os íons, o íon cloreto e o sódio. Essa pesquisa envolvendo uma padronização com uma técnica e com uma ferramenta diferente para fazer o diagnóstico da fibrose cística, nós já fizemos no estado de São Paulo, na Unifesp, com o centro de referência da Universidade Federal de São Paulo, na Unesp, em Botucatu, e em Rio Preto. E fora do estado de São Paulo, foi realizado na Bahia, em Salvador, com uma colega que tem um centro de referência em fibrose cística lá também. No Brasil, existem cerca de 6.700 hospitais. Destes, apenas 33 estão qualificados para diagnosticar a fibrose cística. A região que concentra o maior número de centros de referência em fibrose é o Sudeste, com 12 hospitais especializados, seguido do Nordeste, com 8, Sul, com 7, e Centro-Oeste e Norte, com apenas 4 e 2 hospitais, respectivamente. A Unicamp tem contribuído pelo apoio que nos dá em termos de o hospital, através de ser um centro de referência. Receber esses pacientes, permitir a existência desse centro de referência. O outro, através da farmácia de alto custo, que é anexa ao hospital. Apesar dessa farmácia ser mantida, o fornecimento da medicação pelo Estado, a proximidade da farmácia de alto custo com o ambulatório de assistência é fundamental. O diagnóstico da Júlia foi no teste do pezinho, tá? Assim, nós viemos para casa, depois de 5 dias em casa, ligaram pra gente, não foi médico, foi do hospital, foi, acho que, não sei se era RH do hospital, enfim, que a gente precisava refazer o teste do pezinho, falando que a Júlia tinha fibrose cística. Então não foi nenhum médico que deu o diagnóstico, foi por telefone. O que nos assustou muito, assim, a gente refez o teste do pezinho e confirmou, assim, é uma triagem neonatal, na verdade, o teste do pezinho, né? Aí a gente fez o teste do suor que confirmou a fibrose cística. Ela faz inalação sempre antes da escola, aí depois ela tem mais uma, aí à noite ela faz o fumosaime, que é o mais importante. A enzima ela toma sempre antes de comer o almoço, porque ela precisa, porque praticamente tudo que tem no prato tem gordura, então ela precisa da enzima. Até mais ou menos meus 10 anos, 11 anos, foi normal. Assim, tinha algumas restrições, por exemplo, toda criança quer brincar na chuva, quer brincar na rua, fazer um monte de coisa que todo mundo faz. Eu já tinha um pouco mais de receio, meus pais tinham um pouco mais de receio de deixar, por exemplo, estava chovendo, não saía, friagem, essas coisas. Eu comecei a piorar, assim, a ponto de sentir muito cansaço, foi do mais ou menos 17 para 18 anos, que aí foi onde pegou mesmo. Aí eu usava oxigênio para dormir e atividade física. Qualquer exercício que eu fosse fazer, que fosse andar no shopping, ou que você anda um pouco mais,
levar oxigênio para fazer. Aí a minha médica, que eu faço acompanhamento na Santa Casa, ela comentou comigo a possibilidade do transplante, devido às infecções assim, recorrentes e tudo mais. Eu estava em casa, foi mais ou menos 7 horas da manhã, me ligaram para eu pro INCOR e teria um possível doador, né? Depois do transplante mudou completamente a rotina, assim. Eu passei por uma fase em que eu fiquei 6 anos sem tratar. Foi dos 9 meses até os 14, mais ou menos, né? A gente não tinha acesso ao tratamento. Então, quando eu voltei a tratar, eu tinha que usar medicações, N coisas, né? Para poder ter o meu pulmão de volta, porque eu já estava perdendo. Então, os medicamentos são na farmácia de alto custo que a gente pega. Eles vêm de fora do Brasil, então é bem caro. É um tratamento muito caro mesmo. Eu não me recordo muito bem quanto custa, mas tinha uma ampolinha de um remédio que custava 12 mil a ampola. Então, assim, não dá para brancar todo mês. Eu acordo de manhã bem cedo, que é para conseguir fazer tudo certinho, as inalações, a fisioterapia, tomar um café da manhã reforçado, porque eu trabalho o dia inteiro com várias atividades diferentes. A rotina, ela é meio puxada. São 3 inalações durante o dia. Tem mês que são 3 e mês que é uma só, com antibióticos. Tem as enzimas que tem que tomar sempre antes de qualquer refeição, tem que tomar. Tem vitamina que toma depois do almoço, depois do jantar. Tem as bombinhas, que é de manhã e de noite também. Tem fisioterapia, tem que fazer. Assim, eu não faço todos os dias, né? Faço uma vez por semana exercício físico, quanto mais melhor. Eu fui bem rebelde com o tratamento. Eu parei o tratamento, não fazia de jeito nenhum, não fazia nada. Tomava só as enzimas porque eu sabia que se eu não tomasse ia ficar ruim. Todos os anos eu internava por conta de não fazer o tratamento. Mas assim, os médicos falavam, mas pra mim, como eu me via normal por fora, no espelho eu me via bem, então eu achava que eu estava bem por dentro. Para um adolescente, obviamente, o adolescente vai ter muito mais um sentimento emocional, essa dor emocional, né? É esperado que ele tenha muito mais do que uma criança. Cada dor emocional, ela dói de uma forma para o indivíduo. Mas, de forma geral, o que a gente percebe na nossa prática, atendendo às demandas emocionais, é que o paciente ele vai ter que aprender a lidar com aquilo que dói e aquilo que muitas vezes, doendo nele, também dói no outro, né? E, voltando a dizer, eu falo de uma dor emocional. Eu decidi contar para o meu professor. Foi a primeira pessoa que eu contei, assim, sem ser a família. E ele ficou, assim, surpreso por conta que eu não aparentava ter. E ele me ajudou bastante, falou que eu tinha que voltar ao tratamento, tudo. Ele foi a primeira pessoa. Daí em diante eu comecei a falar para as meninas da minha sala. E eu percebi que elas não tinham preconceito. Em vez de ter o preconceito de me recusar, de não me apoiar, elas me incentivavam ao tratamento e me ajudando. E eu fui percebendo que se eu falasse ia ser melhor para mim do que eu esconder. Todo mundo fica abalado principalmente para não saber o futuro, né? A gente realmente, isso é o que mais nos aflige, né? Até hoje, na verdade, a gente nunca esquece, a gente pensa todos os dias na fibrose cística. Hoje em dia, 9 horas da manhã eu tomo, sei lá, acho que dá uns 8, 9 comprimidos e 9 horas da noite dá mais uns 4. E acabou, não perco mais tempo com a doença, entendeu? E a vida é normal, levanto de manhã, vou trabalhar, vou pra academia, corro, faço musculação, faço dança, tudo normal, igual qualquer outra pessoa, talvez até melhor do que muitos hoje em dia.
Eu digo que eu tenho uma vida normal dentro do possível mesmo, porque eu trabalho, eu já estudei, eu não deixo de fazer nada, não deixo de sair, eu tenho meu compromisso com o meu tratamento e isso não me atrapalha. E agora eu conto assim para todo mundo que eu posso, tanto para divulgar, falar sobre a importância do tratamento, para ajudar outras pessoas e para me ajudar, porque eu me sinto bem falando sobre e falando o que eu tenho, porque eu, assim, no meu pensar, eu me sinto como se eu estivesse ajudando, porque tem mães que acham que o neném não vai sobreviver. Eu vou ter a criança e a doença vai matar ela, vai... Enfim, aí eu falo, não é assim, com o tratamento você vai conseguir, sua filha vai conseguir ter uma vida normal, só com o tratamento certo, adequado, fazendo tudo certinho.